E aí, tudo bem com você? Vamos continuar nossa leitura de a quinta disciplina de Peter Senge. Lembrando que a leitura aqui é uma adaptação para facilitar tanto eu falar, né, como também a sua compreensão, para você que não está lendo o livro. Entretanto, a leitura é completamente fiel ao texto, tá ok? Então vamos lá. As 7 deficiências de aprendizagem organizacional, parte 6. A ilusão de aprender com a experiência. Você já parou para pensar como o aprendizado mais poderoso é o que vem com a experiência direta? A gente aprende a comer, engatinhar, caminhar e até a se comunicar por tentativa e erro. E depois ajusta o que for necessário. Mas e quando não podemos mais ver claramente os resultados das nossas ações? O que acontece quando as consequências principais do que fazemos estão em um futuro distante ou em uma parte do sistema que nem conseguimos enxergar? Cada um de nós tem um horizonte de aprendizado, ou seja, aquele limite de tempo e espaço que usamos para avaliar se estamos sendo eficazes ou não. O problema é que quando nossas ações têm efeitos que vão além desse horizonte, fica impossível aprender com experiência direta. E aí está o grande desafio para as organizações. Nós aprendemos melhor com a experiência, mas as decisões mais importantes geram consequências que atingem o sistema como um todo e se estendem por anos ou mesmo décadas. Pense nisso. Decisões de P&D podem impactar o marketing e a produção de maneiras que ninguém pode imaginar no início. Investir em novas instalações ou em processos de produção influencia a qualidade e a confiabilidade das entregas por uma década ou mais. E promover as pessoas certas a posições de liderança pode moldar toda a estratégia e o clima organizacional de uma empresa por anos. Essas são justamente as decisões que não dá para aprender por tentativa e erro. Como identificar padrões ou aprender com eles quando esses ciclos que constituem o horizonte de aprendizagem duram mais do que 1 ano ou 2 anos? Draper Hoffman Jr., um autor especialista em pensamento sistêmico, destaca que a maioria das pessoas tem memória curta. Ele dá um exemplo interessante. Quando há excesso de profissionais em uma determinada área, todo mundo fala sobre isso e os jovens se afastam dela. Anos depois, surge uma falta de mão de obra nessa área. E então todo mundo corre para se qualificar, o que cria um novo excesso. O segredo, segundo Kaufman, seria começar o treinamento exatamente quando estão falando de excesso de profissionais na área. Assim, você se forma bem na hora em que começa a faltar gente qualificada. As organizações tradicionalmente tentam lidar com a complexidade das decisões, dividindo tudo em departamentos e em hierarquias. Isso facilita as coisas no começo, mas com o tempo, esses departamentos se tornam verdadeiros feudos. O que antes era uma maneira prática de dividir o trabalho, acaba isolando as áreas. Aí, quando surge um problema complexo que atravessa os limites funcionais da estrutura, solucioná-lo se torna um exercício arriscado ou inexistente. Adaptado de Peter Senge, a quinta disciplina. Até mais.